Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muito prazer em revê-lo aqui, só que dessa vez virtualmente. Um abraço no coração de vocês. Que Deus conforte o coração de vocês nesse momento difícil que a gente está passando. Alô você, terceiro A, alô você, terceiro B. Nós vamos vencer essa batalha. E acredito, porque através do Colégio Madre Savina e da sua equipe maravilhosa, coordenação, direção geral, direção pedagógica, vai dar esse suporte aqui para vocês, alunos do terceiro ano. Não fique triste, não fique preocupado. Nós vamos voltar já já em breve, a gente vai estar aí reunidos, com certeza. E eu, professor Carlos Alberto, de Geografia 1, vou trazer aqui para vocês as informações dessa semana. Nós vamos trabalhar com vocês onde a gente parou em sala de aula. O livro 2, né, que a gente já está começando o livro 2, e o livro 1, só para relembrar, a gente viu toda a parte da geografia geral, toda a parte da introdução à geografia, né, desde como uma ciência até a introdução da cartografia, que é o tema que a gente vai trabalhar em sala. As escolas geográficas, elas foram muito importante para a manusear a utilidade pública, manusear a formação de opiniões e também para trabalhar o espaço geográfico, o espaço natural, o cyberespaço. Olha aí que a gente falou sobre esse cyberespaço, né? O espaço virtual, esse que hoje estamos funcionando, estamos trabalhando, que ele existe, né? Porém, ele é virtual, como vocês possam observar. Vou trazer hoje, na aula de hoje, a cartografia e as projeções. A cartografia sempre esteve presente na vida de todos nós, né? Principalmente da humanidade. Se você pegar desde a antiguidade, o homem já se preocupava, né, em mapear, já se preocupava em dar a localização. Inclusive, a gente viu em sala de aula a questão dos meios naturais de orientação, vimos também a latitude, a longitude, que é as coordenadas geográficas, vimos os fusos horários, tem uma série de coisas aí que a gente passou a informação para vocês. Acredito que vocês estejam com o material em casa, né, estudando, pesado, para quando chegar no Enem, eu tenho certeza que o aluno do Madre Savina, que hoje tem uma equipe maravilhosa, o aluno do Madre Savina hoje ele é capacitado. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês são capacitados para qualquer vestibular, qualquer Enem. Não vai ser agora, nesse momento, né, na reta final, que a gente vai se desestimular. Com certeza não. Tem obstáculos e é isso que a gente tem que fazer. Vencer. Só há vitória se houver batalha. Vamos para frente. Então, na representação da Terra, a gente destaca que desde a humanidade o homem vem tentando, né, representar o mapa. Eu vou destacar lá na frente aí o mapa Gassu, que é o mapa mais antigo, tem 2.500 anos antes de Cristo. Ele representa a Mesopotâmia e ele é um mapa feito num pedaço de argila. Outra representação que a cartográfica evoluiu de lá para cá foram a expansão marítima, as coordenadas geográficas que são representadas pelos paralelos e os meridianos, e de lá para cá só teve importância. Na atualidade, a gente mostra o quê? A geografia digital, a nova cartografia. Né? Essa cartografia digital, o geoprocessamento, o sensoriamento remoto, o GPS, esses produtos terminaram facilitando mais a vida da gente. Eles, inclusive, se tornaram essenciais hoje no deslocamento de pessoas, essenciais também para o fluxo de mercadorias, a compra, o comércio e até mesmo a distribuição de empresas pelo mundo todo, né? O que não seria da cartografia se não houvesse coordenadas, se não houvesse os meios de comunicação? A cartografia, ela traz esse papel importante para a gente destacar distância, para a gente destacar, até mesmo como diz Yves Lacoste, né? A geografia, a cartografia também, que é uma parte da geografia, serve antes de mais nada para fazer a guerra. O conceito de cartografia é a ciência que representa a superfície total ou parcial da Terra. A cartografia, ela elabora, ela interpreta, ela projeta, ela distribui os elementos, né, de um mapa e de outras representações.
falando nisso, a gente destaca aqui as principais representações do planeta, que é o globo terrestre, constituindo como a mais perfeita representação da Terra. Por quê? Ele traz o formato, ele traz a inclinação que a Terra tem, e o globinho ainda pode se rodar em torno do seu próprio eixo, executando, consequentemente, os movimentos de rotação e translação. Justamente para a gente entender essa questão aí de solstício, equinócio, fica ligado também que esse processo todo entra e envolve a cartografia. E os mapas que podem ser temáticos, né? Esses mapas temáticos são os mais utilizados: o mapa físico, o mapa demográfico, o mapa político, o mapa econômico, o mapa histórico. São diversos tipos de mapas que a gente pode representar uma superfície, seja ela total, seja ela parcial. E além dessas duas representações, tem outras por aí, como por exemplo as maquetes, como por exemplo as cores hipermétricas, né? Todas elas são representações que podem também representar verticalmente uma superfície total ou parcial. Beleza, pessoal? A gente vai colocando aqui rapidinho, para a gente não perder muito tempo, né? Os elementos de um mapa: o título, a arte, o símbolo, a legenda, a escala e as projeções. Destaco aí para vocês desses elementos aí a escala e as projeções. Por quê? São geralmente os que mais caem nos vestibulares, são geralmente os que mais caem nas provas, nos simulados. E a gente vai falar dela daqui a pouquinho, mostrando, né, o que é uma escala, o que é uma projeção cartográfica. Mas antes disso, eu destaco aqui para vocês o que eu iniciei falando do mapa mais antigo do mundo. Está aqui o mapa Gassu, que tem 2.500 anos antes de Cristo. Esse mapa representa a Mesopotâmia. Grave isso, né, que isso pode ter questões aí históricas, isso pode trabalhar também o detalhe sobre esse tipo de mapa. E os mapas que foram evoluindo ao longo do tempo. A gente tem um mapa TO, esse aqui também é importante, representando aqui a Europa, África e Ásia, formato já da Terra, né, redonda um pouquinho, e os outros mapas aqui, um mapa chinês, um mapa do Brasil, processo já de ocupação, colonização do Brasil. Então você observa que a cartografia teve grande influência para desvendar a expansão marítima e para principalmente descrever as rotas comerciais. Falando, como eu disse agora, a escala. O que é uma escala? Ela é a relação entre o tamanho real e o tamanho gráfico. A escala é o que reduz o tamanho real para o tamanho que vai ficar no mapa, para o tamanho que você vai utilizar. Existem dois tipos de escala: a escala numérica e a escala gráfica. A numérica, como vocês estão vendo aqui, representada por número, descrita na unidade centímetro. Lê-se aqui 1 por 1 milhão de centímetros. Lembrando que esse conteúdo você viu ele na íntegra lá na primeira série do ensino médio. A escala gráfica, ela é mais fácil da gente interpretar. Por quê? Primeira coisa é porque ela já vem com a unidade definida. Ó. Ela já traz essa unidade aqui em quilômetros. E geralmente quando você vai calcular uma questão para dar a distância, ela tem que ser em quilômetros. Então se tiver na escala numérica, você tem que transformar. Transformar o quê? De centímetro para quilômetro. Nessa transformação eu indico aí você cortar 5 zeros. Vai direto. De centímetro para quilômetro, corta 5 zeros. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, eu cortei esses 5 zeros aqui, ó. Eu já representei aqui em quilômetro. Ó. Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros. E você pode, inclusive, transformar ela para uma escala gráfica. Essa aqui já tem o quê? 1 centímetro equivale a 1 quilômetro. Mas eu poderia muito bem transformar essa aqui em gráfica, eu botaria aqui um 10. No lugar desse 1, eu colocaria um 10. E aí ficaria aqui 1 centímetro equivaleria a 10 quilômetros. Só lembrando que essa que está aqui de vermelho, ela diz que 1 centímetro é 1 quilômetro. Eu estou transformando essa numérica aqui. E assim sucessivamente, né? Se aqui tem 1 quilômetro, se 1 centímetro é 1, 2 centímetros é 2, vai até chegar aonde você quiser. Esse aqui é o detalhe mais importante, que também tem questões sobre a escala, envolvendo principalmente a escala grande e a escala pequena. Lembrando que existe a escala média, não muito falada, mas ela é intermediária.
a diferença da escala grande para a escala pequena, você vai ter no denominador, quanto menor o denominador, maior a escala, maior o denominador, menor a escala. Fica ligado nisso aqui, porque ele é muito importante também, ó. Menor denominador, maior escala. Maior denominador, menor escala. E lembrando que na escala grande você tem melhor visualização, porque o mapa fica grande, o mapa fica maior, e aí você vai ter aí a maior riqueza de detalhe. Já na escala pequena, né, o denominador é menor porque é a quantidade de vezes que você está diminuindo. Então, se tu está diminuindo, aí a riqueza de detalhes também vai ficar mais difícil para você ver, observar e saber o que esse mapa tem. A outra questão envolvendo escala é para você calcular. Se você quer, numa questão, às vezes ele pede para você descobrir qual é a escala, às vezes ele pede para descobrir qual é a dimensão real e qual é a dimensão gráfica. E aí o que é que nós vamos utilizar? Essa fórmulazinha aqui, ó. Se eu vou procurar a escala, eu vou pegar o valor da dimensão real, geralmente é a distância real, né? Isso vai estar em quilômetro, e para uma escala você vai precisar colocar ela em centímetro, ou então faz uma escala, uma escala gráfica que ela já vai ser colocada em quilômetro. Mas você sabe que nos vestibulares ele pede para bater cabeça e aí vai para você dividir mesmo, né? E encontrar uma escala numérica. Então, para encontrar a escala, divide Dzão sobre o Dzinho. Ou seja, melhor dizendo, dimensão real dividido por dimensão gráfica, que é o que a gente destaca aqui. Eu citei também aqui 2 exemplos desses mapas para você entender um pouco do que eu estava dizendo de escala maior e escala menor. Eu falei que quanto menor a escala, menor a riqueza de detalhe. Olha para esse mapa aqui do Brasil, que ele tem uma escala de 1 por 160 milhões. E olha para o mapa B, que ele tem 1 por 80 milhões. Se você observar, o mapa A, ele dobrou o tamanho do denominador, né, em relação a B. E o que aconteceu? O mapa diminuiu. A riqueza de detalhes ficou menor. Já o mapa B tem maior riqueza de detalhe do que o mapa A, porque como ele diminuiu menos, ele ficou com o tamanho ideal e dá para a gente ver algumas coisas. Então, só para entender, a gente destaca aqui como se fosse uma escala pequena, menor riqueza de detalhe, uma escala grande, maior riqueza de detalhe. Porém, alunos, não vão pensar que aqui 1 por 80 milhões seja escala grande. Isso aí não é escala grande, aí é uma escala pequena. A escala grande, ela varia de 1.50 até 1.250 mil. É até aí que ela vai destacar nessa denominação numérica. As projeções são outros tipos de questões que caem geralmente no vestibular. As mais famosas projeções encontradas são essas 3 aqui que eu estou colocando. A projeção plana, a projeção cilíndrica e a projeção cônica. O que se mais cobra nesses 3 tipos de projeção? O que elas representam, qual a importância delas e como fica a latitude e a longitude, como fica o sistema de coordenada. Porque se você observar o formato que elas vão ficar, elas vão influenciar nos paralelos e nos meridianos, principalmente nos paralelos e nos meridianos. Então eu vou começar com a projeção plana, a projeção que também pode ser chamada de azimutal. Geralmente ela é plana ou azimutal. Você tem que colocar as duas coisinhas na cabeça, porque lá no vestibular pode ter uma ou outra, você não sabe qual é que vai esperar. E a projeção plana, ela traz o quê? Uma posição vista de cima da Terra, de cima do planeta. O maior símbolo e a maior representação que a gente tem como sendo azimutal é o símbolo da ONU. O símbolo da ONU usa uma projeção cartográfica denominada projeção plana. Se você observar nesse símbolo da ONU aqui, estão todos os continentes, está todos os oceanos. Então, um destaque da projeção plana é que ela representa os 2 hemisférios. O segundo destaque da projeção plana é que os paralelos ficam em forma de círculo, como vocês estão vendo aqui, e os meridianos retos e convergentes, todos eles indo em direção a um ponto.
essa aqui é a elaboração da projeção plana ou azimutal. Elas são mais usadas geopoliticamente também, porque esse tipo de projeção já foi usado lá na divisão dos países também. A denominação chamada de países periféricos e países centrais. Os países centrais, se você observar nessa projeção plana, eles vão estar pertinhos, próximos, que representam os mais ricos países, inclusive lá no período de Guerra Fria, foi feita essa denominação países centrais, países periféricos. Periféricos, né, de distância, mas na realidade periféricos de subdesenvolvimento. Lá durante a Guerra Fria também, a gente imaginava que Estados Unidos e União Soviética eram distantes. Se a gente pegar no planisfério, na projeção cilíndrica, a gente vê a distância. Mas já aqui, se você pegar a projeção plana, olha aqui os dois, ó, são juntinhos. Qualquer momento, Estados Unidos e União Soviética poderiam estar em guerra, porque eles já estão próximos aí um do outro, né? Inclusive, a gente tem um destaque aí do Alasca, que os Estados Unidos comprou da própria Rússia. Antes era a Rússia, foi a comprar desse território aí. Vamos seguir? Segundo tipo de projeção, a projeção cilíndrica. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, onde você pega a superfície e abre ela e coloca numa parte plana. Foi daí que surgiu a ideia da visão eurocêntrica, né? Os europeus centralizaram a Europa, abriram o planisfério e fizeram essa projeção cilíndrica com destaque para a visão eurocêntrica. Ela é obtida com a projeção de paralelos e meridianos. Nessa realidade, o que é que vai acontecer? Os paralelos vão ficar retos, os meridianos também vão ficar retos. Eles não vão convergir, eles vão formar ângulos de 90 graus. Isso é a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, essa é a mais utilizada, talvez a mais utilizada. Ela pode ser conforme, ela pode ser equivalente. Um dos destaques da projeção cilíndrica, você tem a projeção de Mercator, que deu a superioridade aos países desenvolvidos, né? E o Mercator que deu uma distorção maior no norte, inclusive é um dos fatores que a projeção cilíndrica tem, expansão da distorção nos polos, os polos ficam maior. Eu vou mostrar já já aqui para vocês a questão do Alasca, né, que ficou muito grande, Mercator, e o Petrels fez a projeção cilíndrica equivalente. Ele tentou reduzir essas distorções, ele tentou minimizar os defeitos para chegar no tamanho gráfico e real da mesma forma. A projeção cilíndrica também, ela traz outros tipos de projeções. A projeção de Haithoff, já existe algumas projeções que eles tentaram diminuir as diferenças tanto de Mercator quanto de Petrels. E hoje é muito usada, como a gente viu nos livros de geografia, nos livros de história e outros mapas aí em diante. A terceira projeção é a projeção cônica, né? Essa de baixo que a figura já estava aqui, ela traz o quê? Ela tem uma certa semelhança com a projeção azimutal, porém, na projeção cônica, ela só representa apenas um hemisfério. Enquanto que na projeção azimutal, ela representa os dois hemisférios. Vale lembrar lá do símbolo da ONU que tem todos os continentes. Na projeção cônica, não. Apesar de você estar vendo a figura aqui, ó, ela descendo, mas a visibilidade aqui só vai dar para projetar um ou outro hemisfério. Dessa maneira, se ele pegar nessa parte de cima, ele projeta o norte, e se ele pegar ao contrário, ele vai projetar o hemisfério sul. A projeção cônica tem outra diferença com relação à azimutal. Na projeção cônica, os paralelos vão ficar em forma de arco e os meridianos retos e convergentes. Enquanto lá na azimutal, na plana, os paralelos vão formar um círculo. Volto a dizer, lembra do símbolozinho da ONU, tem um círculozinho lá dos paralelos, né, que denomina que aquela projeção ela é azimutal. É isso aí que você vai lembrar lá na hora de responder. Beleza? Então, a gente destaca os dois maiores
cartógrafos que levaram essas duas projeções, tanto o Mercator quanto o Petris. O Mercator foi um dos mais utilizados, era europeu, né? Ele tinha uma visão eurocêntrica, ele valorizou os países da Europa, e, consequentemente, ele fez uma projeção cilíndrica conforme. O que significa dizer isso? Ela só é conforme, ela não é a realidade. Eu vou destacar, olha para cá para o mapa, ó, a Groenlândia. Já pensou aqui a Groenlândia? Olha o tamanho que ela ficou no mapa. Ela está quase do tamanho do Brasil, bem maior do que a Argentina, sendo que na realidade ela não é tudo isso. O que provocou ela ficar isso? A distorção nos polos, porque quando você abre a Terra, aí ela distorce, aquela parte do norte ou do sul fica bem maior, como você pode até perceber aqui na Antártica, o tamanho que o continente Antártico aparece, bem grande, bem relevante, que no real não é tudo isso. A projeção de Mercator também se baseou na expansão marítima, teve a valorização do hemisfério norte, como eu falei, e os paralelos e meridianos ficam retos. Vamos para a projeção agora de Petris. O que vai acontecer com a projeção de Petris? Ela vai reduzir o tamanho da Groenlândia, os mapas vão ficar mais deformados, porém Petris quis o quê? Diminuir essas distorções que aconteceram no polo. O Petris tenta... vamos já resolver uma questão, a gente vai mostrar isso daqui. Eu vou colocar aqui para vocês uma questão aí no material de vocês, que vocês vão receber em casa, no material no livro, diz o mapa, a diferença principalmente entre Mercator e Petris. Utilize isso, trabalhe isso, está lá no indicativo, vocês vão trabalhar isso aí. Aqui tem uma questão que caiu no Enem, que fala da crítica à visão eurocêntrica. Essa crítica feita pelo uruguai, Joaquim Torres, né, que publicou no seu artigo, né, quem e com que interesse dita o que é norte e sul? Defenda a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte senão em oposição ao sul, por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como quer o resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso norte. Então ele pega e faz o desenho com a América do Sul aí de cabeça para baixo. É uma crítica a quem? Ao modelo eurocêntrico. Como eu falei nessa aula, eu posso colocar qualquer país no centro e abrir um planisfério, e aí a gente pode ter o Brasil cêntrico também, só que o que existe na realidade é a visão eurocêntrica, que é a mais utilizada. Então, o referido autor no texto destaca quem? Ele destaca a resposta aqui, ó. Questionou as nações eurocêntricas sobre o mundo. Por quê? Porque foram elas que praticamente foram responsáveis pela elaboração desses mapas. Na segunda questão, tem uma questão de escala. E o que eu peço para você ficar atento? Na escala, ela pode ser o quê? Numérica ou gráfica. Que trata-se de quê? De você encontrar a escala. Se eu quero encontrar a escala, eu vou usar aquela fórmulazinha que eu botei aqui. É igual a dimensão real, que é o Dzão, sobre dimensão gráfica. Então, como não tem a escala, eu tenho a dimensão real, tá aqui, ó, 4.200 km, e eu tenho a dimensão gráfica. Nessa questão é aqui onde vai pegar o aluno, porque aqui, ó, está em milímetro, e você tem que transformar para centímetro. Então, transformando isso para centímetro, vai dar 15 centímetros. E aí você vai fazer a divisão, quanto que dá 4.200 quilômetros, né? Só que na escala é numérica, você vai transformar isso aqui para centímetro. Se for de centímetro para quilômetro, corta 5 zero. E se for ao contrário, de quilômetro para centímetro, acrescenta mais 5 zero. Aí depois você faz a divisão e vai encontrar aqui, ó, a resposta 1 por 40 milhões é a escala dessa questão. Beleza, meus amigos? Eu termino por aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Estudem em casa, resolva questões. E se tiver dúvida, coloca o link aí, faz alguma pergunta, anota aí. Chama a gente que a gente vai tirar as suas dúvidas. Eu deixei aqui também para vocês uma mensagem, né? Para vocês refletirem, para vocês também
usufruírem do momento que nós estamos passando. Escuta aí. Beleza, então tá aí a mensagem para vocês, para ter um maior otimismo. Acredite, sempre.